te deixará prostrado. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra então? Quem tem sua Bíblia, abra comigo lá no livro de Cantares ou Cânticos, no capítulo 1, versículo 5 em diante. Amém, querido? Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cânticos, Cantares. Amém? Bem facilzinho de achar. Você que tem sua Bíblia, abra comigo, acompanhe. Glória a Deus. Cantares capítulo 1, versículo 5 vai nos dizer assim: sou morena e bela, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não fiquem me olhando por eu estar morena, foi o sol que me queimou a pele. Os filhos da minha mãe ficaram zangados comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas. Da minha própria vinha, porém, não pude cuidar. Conte-me você, a quem o meu coração ama, onde você faz pastar o seu rebanho e onde o faz repousar ao meio-dia? Afinal, por que eu deveria ser como uma mulher que se cobre com um véu junto aos rebanhos do seu companheiro? Amém? Pastor, o que vai sair daqui? Amém, querido? Vamos lá. Vamos orar primeiro, amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós entregamos essa palavra, Pai, nós entregamos a revelação que vem de Ti, Pai. Cada um de nós, eu creio que está sedento para ouvir a palavra que vem de Ti, Senhor. Abra nossos corações, abra nosso entendimento, Pai. Nessa noite, Pai, nós oramos, Pai, para que no mundo espiritual, todo atrapalho das trevas, toda entidade maligna, toda fortaleza, todo grilhão de Satanás, nós damos uma ordem de comando que caia por terra toda ação do maligno. Nós oramos, Pai, que a doce presença de Deus, a doce presença do Espírito Santo, Ele toque cada vida, cada coração, de uma maneira poderosa e especial, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aqui nós lemos uma passagem no livro de Cânticos, de Cantares, né? Uma Bíblia fala Cântico, outras falam Cantares. Esse livro que foi escrito por Salomão. Se você olhar na sua Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, eles são literatura poética, ou seja, é uma linguagem mais poética de se falar as coisas. Aqui você vai encontrar, em verso e prosa, o amado falando para a sua amada, a amada falando para o seu amado. Então isso vem e volta nesse livro. Esse livro aqui é uma carta de amor que Salomão escreveu, mas ela tem uma profundidade muito grande. É isso que nós vamos ver essa noite. Amém? Glória a Deus. Não estou sozinho essa noite, né, meu irmão? Não? Você está cansado, né? Mas, querido, deixa Deus te levar aonde Ele quer te levar essa noite. Permita-se ser levado pela doce presença de Deus nessa noite. Amém, querido? Vamos iniciar aqui para a gente entender. Esse livro ele vai falar sobre Salomão, e Salomão era um rei. E a gente tem estudos que Salomão talvez foi o rei mais glorioso que essa terra já teve. Talvez ninguém foi tão rico quanto Salomão. Salomão, ele era um homem que ele construiu o templo, mas ele vivia num trono, numa coroa de ouro, cheio de riqueza, cheio de pompa, cheio de autoridade.
cercado por soldados. Amém? E aqui nós vamos ter a outra pessoa, que é a Sulamita, que está lá em Cantares 6,13. Amém? Só abre lá para mim, Cantares 6,13. Ele vai falar dessa mulher. Volte, volte, Sulamita, volte para que a contemplamos, porque vocês querem contemplar a Sulamita com uma dança de Manaim. Amém? Então esse livro vai falar acerca dessa mulher, a Sulamita. Quem é essa mulher, querida? Ela vai falar onde nós acabamos de ler naquele trecho. Ela era uma mulher simples. Ela não era nenhuma princesa do Egito. Ela não era uma mulher que teve uma vida fácil, uma vida de pompa. Ela vai falar que ela tinha a sua pele escura, porque ela ficava o tempo inteiro no sol. Ela tinha a sua pele escura. Ela vai dizer que ela cuidava das vinhas dos seus irmãos, da sua família. E ela vai dizer uma coisa muito interessante: pelo fato de eu cuidar das vinhas, eu não cuidei da minha própria vinha. Ou seja, ela não era uma mulher que ela tinha tempo para se cuidar, não era uma mulher que ela tinha tempo para andar num lugar de beleza. Mas olha que interessante, a gente vai ver que Salomão, entre todas as mulheres que ele teve na vida, ele vai se apaixonar especialmente por essa mulher. Ele vai se apaixonar por essa mulher. E por quê, querido? Porque Salomão, ele não teve um olhar apenas estético. Ele enxergou o coração dessa mulher, da Sulamita. Então, uma mulher que cuidava daquilo que era dos outros. Uma mulher que renunciava a si mesmo para cuidar, para servir. E esse é o coração no qual o rei se apaixona. Então a Bíblia, querido, dentro desse livro você vai perceber essas nuances. O rei, então, como é que ele se apaixonando por ela, mas como é que esse rei ele vai conquistar ela? Um rei com toda a sua majestade, a sua autoridade, se ele se apresenta para ela como um rei, ele não ia conquistar o amor dela. Ele ia ter uma súdita. Ele não ia conhecê-la, ele não ia conhecer o coração dela. Então a Bíblia vai entender o que o rei faz. A Bíblia fala que o rei, porque não é igual hoje, querido, que você vê um presidente na TV, você sabe a face dele. Um rei não era muitas pessoas conheciam a face do rei. Ele via lá no seu palácio, não era todas as pessoas que tinham acesso. Então esse rei, o que ele faz? Ele se disfarça de um pastor. Nesse trecho nós vamos ler no capítulo 7, que ela vai dizer para o seu amado: onde apacenta o teu rebanho? E querido, um rei não apacenta rebanho nenhum. Um rei não cuida de ovelhas. Então por que ela está falando para ele? Porque ela conheceu o rei Salomão como um pastor de ovelhas. A gente entender a história bíblica, ele vai e ele se disfarça como um plebeu, como um pastor, simples pastor de ovelhas, para que ele então possa se aproximar dessa mulher. Estão entendendo aqui, amém? Glória a Deus. Por que, querido? Porque ao se aproximar dela, ele pode conhecer verdadeiramente quem ela é. Sem máscara, sem disfarce. E ele pode revelar o seu coração, de maneira que ela possa se apaixonar por ele, não pelo seu título, não pela sua autoridade e não pelos recursos que ele tem, mas se apaixonar por quem ele era de verdade. Isso é uma coisa muito bonita e muito profunda nesse texto. Querido, aqui vai fazer uma ligação muito direta com Jesus e a sua noiva, que é a igreja do Senhor. Da mesma forma que o rei ele olhou para aquela mulher que ela mesma não enxergava valor para ela, mas ele enxergou valor nela. Olha que interessante.
Jesus, ele olhou para mim e para a tua vida e enxergou algo que talvez nós mesmos não tenhamos percebido, mas ele viu algo valoroso na nossa vida. Se você ler nesse livro, você vai enxergar que o rei Salomão, ele começa a cortejar a sua amada. Ele vai dizer: dentre todas as mulheres de Jerusalém, tu é a mais bela entre elas. Ele começa a falar coisas muito bonitas para ela. Mas se olhar, ela mesma não se enxergava assim. Ela se enxergava como uma mulher que, por causa do serviço, ela não podia se cuidar. Que por causa do serviço, ela se cansou e se fadigou. Então, querido, Jesus, ele olha para a gente de uma maneira tão especial e tão diferente que nem nós mesmos a gente não entende. Às vezes eu me pergunto, por que Jesus me amou tanto assim? Por que ele me ama tanto? Por que ele se interessa pela minha vida tanto assim? Querido, e o mais interessante dessa resposta é porque Deus, ele não olha para a aparência. Salomão, se você olhar na Bíblia, ele tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Ele tinha um harém de 1000 mulheres entre todas as alianças que ele fez. Ele casou com a filha do faraó. Ele casou com princesas belas, adornadas, com joias, com beleza exuberante, mas o coração dele se apegou na Sulamita, uma mulher simples, uma mulher que a pele estava escura de tanto trabalhar no sol, uma mulher que não tinha adorno de beleza, pedras preciosas, mas o coração do rei, ele se apegou nessa mulher, porque ele olhou a beleza do interior, ele olhou o coração dessa mulher. Queridos, é uma analogia poderosa aquilo que Jesus, ele olha para a nossa vida. Deixa eu te falar algo, meu irmão. Jesus, ele não nos chamou por uma aparência externa. Jesus, ele não nos chamou porque nós éramos os mais poderosos dessa terra. Jesus não nos chamou porque a gente é o mais habilidoso, o mais inteligente. Ele enxergou dentro de nós aquilo que só ele mesmo pôde ver. Ele olhou para o teu coração, meu irmão. Ele olhou para a tua vida e ele se apaixonou por você. Então, se você olhar nesse livro, você vai perceber que depois ele se revela para ela. E essa mulher, ela vai até os palácios do rei para encontrar com o seu amado. Mas a Bíblia fala que então ela sofre um preconceito. Os vigias da cidade, os funcionários do templo, eles olham para aquela mulher e eles rejeitam ela. Eles: onde tu vai? Onde tu pensa que tu vai? Ela diz: eu vou ao encontro do meu amado. Querido, muitas vezes a nossa vida é assim. Quantas vezes as pessoas, elas olham para a gente, não entendem o que a gente carrega, não entendem a aliança que a gente tem com Deus. Quantas pessoas, querido, que até hoje elas se colocaram para cima. Você pode de repente colocar na palma da tua mão pessoas que te apoiaram, que te ajudaram. Mas para pensar, meu irmão, quantas pessoas até hoje te jogaram para baixo? Quantas pessoas que riram do teu sonho? Quantas pessoas, querido, que te desprezaram de repente por quem você é? Mas, querido, Jesus não. Jesus, ele sabe quem nós somos. Ele sabe o nosso coração. Ele nos ama exatamente como nós somos. Aquela mulher, ela estava desgastando a sua vida cuidando de uma vinha que nem era dela. Era dos seus irmãos, da sua família. Muitas vezes nós estamos nessa vida, queridos, nos desgastando, cansados, com tanta responsabilidade, com tantas coisas que vêm nas nossas costas. E isso nos afasta desse relacionamento com o nosso amado. Querido, por muitos anos eu tive um entendimento errado acerca de Deus.
por muitos anos eu achei que eu precisava cumprir meta, cumprir tarefa para Deus me amar. Que eu precisava fazer grandes feitos para que Deus me amasse. Que Deus ele ia me amar pelo resultado que eu produzisse. Mas esse não é um coração de filho. Esse é um coração de um servo. Esse é um coração de um empregado. Querido, quando a gente entende que Jesus ele olhou para nós e nos amou com nossos defeitos, com as nossas manchas na pele, sujo, suado, cansado, mas Ele olhou para nós e nos amou. E Ele não vai nos amar mais ou menos pelo nosso resultado. Ele nos ama, querido, exatamente por quem nós somos. Exatamente porque nós temos um lugar na mesa com Ele. Um lugar na mesa de relacionamento. E essa história de Salomão, ela vem muito ao encontro de Jesus. Abra comigo lá em Filipenses, capítulo 2, no versículo 5. Filipenses 2, 5. Vai dizer assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que devia ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Isso aqui é o que eu acho mais belo em toda a revelação da Escritura. É um Deus que em toda a sua majestade, né? Se a gente acha a nossa dimensão muito bela, gigante, imagina a dimensão espiritual onde Deus habita. Meu irmão, é um trono de majestade e beleza infinito. Mas esse Deus, ele não se apresentou como um rei pomposo e majestoso. Ele fez igual Salomão. Ele se fez um pastor para caminhar no nosso meio, para andar conosco, para conviver conosco. Ele andou no nosso meio, ele comeu com seus discípulos, ele andou no nosso meio, querido, para nos mostrar que Deus ele não quer se relacionar conosco de cima para baixo, mas Ele quer ter um relacionamento, querido, sem medo, um relacionamento de amigo, um relacionamento amoroso e verdadeiro comigo, com você. Olha que belo, querido. Da mesma forma, Salomão, quando ele viu aquela mulher, ele pensou: se eu me apresento como um rei, eu não vou entrar na alma dela, ela não vai entrar na minha. Eu não vou ter uma esposa, vou ter uma súdita. Eu não vou ter alguém para quem amar, para quem contar meus dias. Eu vou ter uma pessoa que vai me obedecer cegamente, ela vai ter medo de mim. Mas se eu me apresentar como um pastor, andar no meio dela, viver como ela vai me amar, eu vou amar ela, e nós vamos viver um amor verdadeiro. E assim o próprio Deus, ele fez, querido, ele encarnando na figura de Cristo, ele andou no nosso meio. Jesus, ele sentiu frio, Jesus sentiu fome. Querido, Jesus, ele tinha 10 dedos igual eu, ele andou como um homem, viveu como um homem, isso é o mais maravilhoso. Quando olhamos para a figura de Cristo, a gente ama Ele, querido, porque Ele viveu a vida que eu e você vivemos. Ele andou como nós, Ele viveu como nós, para que Ele pudesse se relacionar. Então, querido, isso é muito bonito. A Bíblia fala que Ele se esvaziou da forma de Deus e andou como homem. A Bíblia fala que, sendo homem, Ele se esvaziou numa forma de sofrimento, para que eu e você, querido, pudéssemos olhar para Ele, não ver um Deus longe num trono, mas um Deus que se esvaziou da sua forma, para andar comigo e com você, para se relacionar comigo, contigo, para andar do nosso lado. Isso é muito poderoso. Mas, querido, toda dor que você sente, entenda, Jesus sofreu, Jesus sentiu.
Jesus, querido, quando você se sente humilhado nessa terra, rejeitado, olhe para Cristo, meu irmão. Olhe para Ele, você vai ver um homem que, sendo a alma mais pura que andou nessa terra, ele foi rejeitado, ele foi cuspido, ele foi humilhado. Então, querido, se você hoje diz, pastor, eu estou sendo humilhado, olha para Cristo, Ele também foi, meu irmão. Você diz, pastor, eu nessa vida, eu sofri muitas coisas, pastor, eu fui abusado, eu fui abusada. Querido, Jesus, quando Ele foi crucificado naquela cruz, a gente olha hoje os retratos, as manifestações, eles vão colocar Jesus, por exemplo, como uma tanguinha em volta, mas essa não era a crucificação. Jesus, ele foi crucificado nu, querido. A sua nudez foi exposta, ele sofreu abusos. Quando você olha para uma pessoa, querido, que está enferma, se você está enfermo, lembre-se, meu irmão, a Bíblia fala que toda a enfermidade foi jogada sobre ele no jardim do Getsemane. Você foi traído, querido, e você se sente indignado, meu irmão. Eles que comiam na mesa dele foram os que traíram ele. Querido, então Jesus, tudo aquilo que eu posso sofrer, tudo aquilo que eu posso ser ultrajado, Ele não apenas deu um conselho para mim e para você, Ele veio e sofreu junto conosco, para dizer, querido, se você está sofrendo, eu também sofri, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também vai vencer, meu irmão. Não importa o que você está passando, querido, você pode estar pensando, eu estou passando ausência de recurso. Jesus, querido, ele andou por aí, ele teve ausência de recursos. Chegaram para cobrar impostos dele, querido, ele não tinha uma moeda para pagar. Então ele vai, diz Pedro, vai lá e pesca. Abre a boca do peixe, tu vai achar 2 moedas, paga o meu imposto e o teu. Querido, quando eu olho para Jesus, eu não enxergo um Deus, querido, como são os deuses criados pelo coração do homem, um Deus que senta num trono, e é um Deus maldoso, um Deus que faz caprichos com a humanidade. Não, querido, nosso Deus, Ele se fez homem, Ele sofreu tudo aquilo que a gente sofre, Ele viveu tudo aquilo que a gente vive, para olhar para mim e para você e dizer, querido, você vai vencer. Aquilo que você passou, eu também passei. Jesus, ele passou por um esvaziamento. Então agora, queridos, quando a gente olha para um Deus, a gente enxerga Jesus, alguém que veio, viveu, morreu pelos nossos pecados. E a Bíblia vai chamar ele do primogênito entre os mortos. A Bíblia vai falar em João 3,16 que ele é o Filho unigênito de Deus. Mas lá, mais para frente vai falar que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Quer dizer o que, querido? Ele passou por as experiências de vida, mas ele também passou por uma experiência de morte, que eu e você vamos passar. Mas que da mesma maneira que a morte não venceu todo aquele que crê em Jesus, a morte não terá domínio sobre a tua vida e nem sobre a minha vida. Querido, ele morreu, a Bíblia fala que, João capítulo 1 fala que todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que se fez haveria sido feito. Então a Bíblia fala que às 3 horas da tarde, ele pendurado na cruz do Calvário, ele expirou, e a Bíblia fala que naquele momento, o sol ele não deu mais sua luz. Imagina comigo, querido, faz um exercício na tua mente. O sol ele contempla o seu Criador expirando, ele perde o seu brilho. Mas da mesma maneira que a morte não conteve Jesus, a Bíblia fala que todos nós, querido,
a morte não terá poder sobre a nossa vida. Do mesmo jeito que ele morreu e ele ressuscitou, a Bíblia fala que um dia o mar dará seus mortos, a terra dará seus mortos, e todos se assentarão para um julgamento, diante do trono branco de Deus. E ali, querido, abrir-se-á o livro da vida, que ele foi escrito antes da fundação do mundo. Que coisa poderosa, né? A gente é bonitinho, a gente fala assim, escreve meu nome no livro da vida, mas querido, deixa eu te contar algo, já está escrito antes da fundação do mundo, o meu nome e o teu nome no livro da vida, e vai estar lá aberto. E a Bíblia fala que aqueles que não estiveram com o seu nome escrito no livro da vida, eles foram lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Mas aqueles, querido, que têm uma aliança com Jesus, a segunda morte não tem poder sobre as suas vidas. E isso é poderoso. Talvez você tenha se perguntado, por que eu estou indo para a igreja? Querido, se olhando para esse livro você não encontra motivo para congregar, se você não encontra motivo para permanecer de pé, querido, o diabo te cegou. Só tem uma coisa, querido, na nossa vida que realmente importa, é naquele dia, o meu nome estará ou não escrito no livro da vida. E Jesus, ele fala isso claramente, ele vai falar sobre o rico e o Lázaro. Ele vai falar de um homem que teve uma vida de deleites, de riqueza, que todas as suas vontades eram satisfeitas, mas havia um outro homem, um homem que foi privado de tudo, um homem pobre, um homem doente, mas a Bíblia fala que quando um morreu, ele foi levado para um lugar de tormento, e o outro, querido, o outro, a Bíblia fala que os anjos o levaram para um lugar chamado Seio de Abraão. Eu te pergunto, quem foi o vencedor? Quem foi o derrotado? Querido, nossos olhos eles contemplam hoje pessoas, querido, que não servem de exemplo. Mas nós estamos dizendo, eu queria ter a vida daquela pessoa. Será, meu irmão? Será que nós queríamos mesmo? É preferível, querido, um bocado seco na presença do Senhor, diante dele, querido, do que um lugar de banquete, de farturas longe de Deus. Porque isso tudo vai passar. Vai passar, querido. Aí feliz é aquele que guarda a palavra do Senhor no seu coração. Feliz é aquele, querido, que anda num lugar de santidade, porque a Bíblia fala que sem santidade nós não veremos a Deus. Aqui nós enxergamos um Deus, meu irmão, que ele se esvaziou para chegar mais próximo de nós. Porque ele não queria que nós servíssemos a ele por ameaça. Existe o inferno? Existe, querido. A realidade, ela se impõe, quer ver? Eu queria muito, querido, ter uma Ferrari na minha garagem. Mas eu não tenho, e eu fechar o olho, eu posso me imaginar com ela. Mas quando eu abro o olho, a realidade se impõe. É o que eu tenho. E por mais, querido, que as pessoas elas dizem, olha, pastor, eu não acredito em vida após a morte, a realidade se impõe, ela existe, meu irmão. Existe um céu, existe um inferno, mas, querido, Deus, ele não quer que eu e você, nós servimos ele por ameaça. Ele não quer que eu e você, nós viemos para a igreja porque a gente diz assim, olha, eu vou para o inferno. Olha, eu tenho que ir para a igreja porque se eu não ir, eu vou para o inferno. Querido, não é assim que Deus ele quer que nós servimos Ele. Ele não quer que a gente olhe para um Deus, olha, Ele vai me punir. Não, querido. Esse mesmo relacionamento que Salomão ele tinha com a sunamita, ele é uma analogia para aquilo que Jesus tem com a sua igreja. Ele não quer chegar e nos impor, querido. Ele quer que nós desejamos conhecê-lo. Jesus quer que nós se apaixonamos por Ele, querido, porque Ele é apaixonado por nós. Ele nos amou, Ele se entregou, Ele veio e morreu na cruz por mim e por você. Deus, Ele não poupou seu Filho, porque Ele nos amou, meu irmão. Agora, imagina um Deus que nos amou nesse ponto.
O que ele espera, querido, de um relacionamento? E quando você abre esse livro, você vai ver uma noiva desejosa por encontrar seu noivo. Uma noiva desejosa por se relacionar com seu noivo. Uma noiva que ela contava as horas e os momentos para estar na presença do seu noivo. E essa analogia é uma analogia da igreja, querido. Nós não podemos servir a Deus como igreja, como uma igreja que tem medo do seu noivo, mas não, querido, nós devemos servi-la a Jesus, porque nós o amamos. Porque nós não podemos ficar sem Ele, porque o nosso coração anseia pela sua presença. Você está entendendo isso essa noite, meu irmão? Você pode servir a Deus de diversas maneiras, mas, querido, olhe para Jesus. Busque se relacionar com Ele. E, querido, eu duvido que você não vai se apaixonar perdidamente por Ele. Que você não vai suspirar de amor por Ele. Que o teu coração não vai se derreter por essa pessoa tão especial que é Jesus. Muitas vezes, querido, às vezes a gente vem num culto e o louvor ele não parece bom. Mas não é que o louvor é ruim, querido. O amor pelo amado, ele já está indo embora. Às vezes a gente vem num culto e a palavra ela parece tão chata, tão demorada, mas não é a palavra, meu irmão. É o amor pelo noivo, ele está se esfriando. Às vezes a Bíblia está lá empoeirada a semana inteira. A gente não abre mais a Bíblia e, querido, não... É o amor pelo noivo, ele não está mais acontecendo. Não oramos, não buscamos mais a sua presença. Se eu perguntar aqui para você, querido, quem aqui já teve uma experiência de sentir a presença de Deus? Quero que você levante o seu braço. Você já sentiu a presença dele? Isso é poderoso. Mas o inimigo, querido, ele quer cegar o nosso entendimento para que a gente não tenha mais esse desejo de se relacionar, de ser tocado pela sua presença, que vir à igreja se torne uma obrigação, que abrir a Bíblia se torne uma obrigação. Por isso a Bíblia vai falar lá em Apocalipse acerca do primeiro amor. Vai relatar que a igreja ali havia perdido o seu primeiro amor. Então Jesus ele fala, se arrependam. Voltem a esse lugar no qual vocês estavam. Queridos, nós não podemos nos dar o luxo desse tempo, de ver uma fé relaxada. Nós não podemos nesse tempo nos dar o luxo de ver uma fé de qualquer maneira. A Bíblia fala que o justo ele vai se apresentar com dificuldades, querido. O que dirá o relaxado? O que dirá o que faz de qualquer maneira? Nos foi apresentado um evangelho, querido, no qual muitas vezes na nação brasileira que as portas do céu estavam abertas, todo mundo entra. Oh, querido, aceita Jesus e tu pode voltar para a balada. Aceita Jesus, tu pode voltar para a bebedeira. Pode tomar uma cervejinha. Pode fazer o que tu quiser, não tem problema. Só aceita Ele, querido. Esse evangelho é furado. O evangelho traz transformação. O evangelho traz mudança de vida. E quanto mais nos transformamos, mais servir a Deus não é pesado. Por que servir a Deus se torna pesado? Porque o amor para com Cristo ele já se foi. Quando servimos a Ele com o nosso coração em chamas, o nosso coração ardendo, querido, deixar de fazer algo não é pesado, é uma gratidão, porque estou agradando o meu Senhor. Quando eu estou amando Jesus com o meu coração em chamas, querido, orar não é um peso, pelo contrário, é uma alegria, é uma satisfação, é uma contemplação, é um momento do dia no qual eu não posso ficar sem.
Ler as escrituras quando eu estou com o meu coração em chamas não é uma obrigação, muito pelo contrário, eu desejo essa revelação. E quando eu vou ler a palavra, ela começa a ser vida, e ela salta daqui e vem para cá e começa a me transformar completamente. Quando o meu coração está em chamas, não tem peso, querido, tem uma leveza. O peso ele acontece, querido, porque nos afastamos dele, porque nos afastamos do nosso amado. Então o culto se torna pesado, o relacionamento se torna pesado. Nós começamos a olhar para o nosso irmão diferente. Querido, quando nós aceitamos Jesus, e aquele primeiro amor ele estava em chamas em nosso coração, a gente vem para a igreja e não olha defeito em ninguém. Todo mundo parece que é mais crente que eu até. Mas quando nos afastamos de Deus, querido, o irmão da frente não presta, o do lado não presta, o de trás não presta também, ninguém mais presta, só eu presto, meu pastor não presta, só eu nessa igreja presto, não sei o que eu estou fazendo aqui. Porque, querido, nosso coração ele começa a se afastar das verdades de Deus. E deixa eu te falar essa noite, quanto mais próximos nós estamos, querido, mais é um prazer estar com Deus. O inimigo, o príncipe desse século, ele cegou o entendimento. Pessoas estão cegas, meu irmão. Estão cegas nesse tempo. O inimigo cegou, o inimigo armou um laço. Meu irmão, deixa eu te falar algo muito, muito forte. Quando a parábola das 10 virgens, as prudentes e as imprudentes, há muita interpretação que a gente pode tirar de lá. Mas o azeite reserva, querido, é estarmos com o nosso coração transbordando na presença dEle, com a nossa oração em dia, com a nossa vida com Deus em dia. Porque, querido, para que quando vem a dificuldade, a tribulação que está para vir sobre essa terra, meu irmão, crente meia boca vão tudo negar Jesus. Querido, eu falo sem medo de errar. Aquele que está na cordinha bamba, querido, quando se manifestar o príncipe da iniquidade, eles vão tudo abandonar Jesus. Se você não estiver bem com ele agora, meu irmão. Olha que interessante, você já viu no Congresso americano o que está sendo debatido agora? Coisa que parecia ser loucura, né? A inteligência não humana, seres interdimensionais que têm aparecido, mas a ciência não explica. Eles empurraram para a gente a vida inteira um materialismo barato. O que a ciência não explica não é verdade. Querido, a ciência ela não dá conta de explicar nem 10% daquilo que existe. Ela não consegue explicar Deus. Ela não consegue explicar muita coisa. Mas eles empurraram na escola, na TV, e se não for a ciência, é tudo bobagem. Hoje está se debatendo, querido, a chegada de seres inteligentes, seres de luz, que eles não conseguem explicar. Entidades que têm se manifestado, que têm influenciado a humanidade. Eu e você, a gente já sabia disso há quanto tempo, meu irmão? Tem muita coisa que está se desdobrando. Tem muita coisa que está acontecendo. E não importa sendo transmitido nas escolas, sempre se pregou esse cientificismo barato. Olha, aquilo que eu não posso tocar, aquilo que eu não posso ver não é verdade. Eu vou falar uma coisinha aqui, querido. A física mais avançada hoje, a teoria das cordas, ela fala que tudo é composto de vibração. E a gente consegue acessar 3 dimensões no máximo. Mas já foi identificado que existem praticamente 11 dimensões. E da 4ª para frente a gente não acessa mais. Existe um mundo espiritual tão real, no qual nós não acessamos, mas que ele influencia nossas vidas. Existem anjos, demônios, principados, potestades, agindo o tempo inteiro, em todo momento. E as pessoas acham, olha, eu não vejo, não existe. Querido, você não poderia estar mais enganado. E quando você não crê, Satanás ele está entrando num lugar de domínio sobre a tua vida. Meu irmão, o mundo real, ele é tão real como o ar que eu respiro, quanto as coisas que eu toco. O mundo espiritual ele existe. E eu e você, nós precisamos estar atentos ao mundo espiritual. Diabo, querido, ele não está para brincadeira, e nesse tempo ele tem levado esse lugar de nos afastar de Deus.
de que a gente enxergue um Deus distorcido, não um Deus que nos amou, não um Deus que se entregou, não um Deus que viveu, querido, que se entregou por mim e por você, que nos ama, querido. Ele quer que a gente tenha um cristianismo barato, secular, mundanizado, quando o que Ele tem para nós, querido, é uma presença tão boa e gloriosa. Nós precisamos, meu irmão, voltar para o evangelho das lágrimas. Tem crente, querido, que, meu irmão, deixa eu falar a verdade, nem caindo o martelo no dedo ele não chora, não se quebranta. Querido, um evangelho genuíno, um evangelho de lágrimas. É impossível que alguém que ame o seu amado, quando sente a sua presença, não vai aos prantos. Mas nós nos acostumamos com o raso, nós nos acostumamos com o pouco. Mas deixa eu te falar, meu irmão, Deus, Ele tem um rio transbordante para mim e para a tua vida, e nós estamos vivendo de conta-gotas. Então o Senhor, essa noite, Ele nos chama como igreja para ir nos recôncavos do amado e se relacionar com Ele, meu irmão. Ele quer se relacionar contigo, Ele quer, querido, te fazer carinho, Ele quer te amar, Ele quer te colocar nesse lugar de proteção que só o Rei pode te colocar. Há uma unção de Deus nesse ambiente essa noite, meu irmão. Há uma unção de Deus, querido, para tirar toda a frieza espiritual. E eu profetizo sobre essa igreja, toda a frieza espiritual cai por terra em nome de Jesus. Demônios, principados e potestades que têm levado mentes cativas, eu te dou uma ordem de comando nessa noite: perca a sua ação. Em nome de Jesus eu declaro pessoas livres essa noite. Eu declaro olhos abertos enxergando o mundo espiritual. Eu declaro sobre a tua vida, querido, um renovo espiritual. Um novo primeiro amor, ele vai brotar na tua vida a partir de agora. O tempo de frieza acabou. O Senhor nos chama para uma vida de relacionamento. Meu irmão, o Senhor, se você soubesse o quanto Ele te ama, a Bíblia fala que o Espírito de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, Ele se entristece. Como é que a gente imagina um Deus tão grandioso, querido, mas que quando nós saímos da sua presença, Ele chora? Quando nós preferimos o mundo que a sua igreja, Ele chora. Quando nós preferimos as coisas desse mundo a uma vida de oração, Ele chora. Quando nós preferimos as coisas passageiras do que as coisas eternas, o Espírito Santo, Ele chora. Eu profetizo, querido, sobre a tua vida, a presença de Deus nesse tempo. Eu profetizo sobre a tua vida, o amado, se relacionando contigo. Eu profetizo que você vai se apaixonar por Ele, de uma maneira que você só deseja mais Ele. Há um hino, querido, muito profético, assim, que eu ouço ele, que ele fala, que ele vai falar assim: fogo em meus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores. Isso é muito lindo, porque Jesus, quando Ele vem, querido, e a gente se apaixona por Ele, a gente não se apaixona mais pelo pecado, a gente não se apaixona mais pelo que o mundo oferece. Quantas pessoas, querido, que vieram para mim durante a minha caminhada e disseram: Maurício, como é que tu vive essa vida? Como é que tu não cai em depressão porque tu não vai numa festa? Porque tu não bebe? Porque tu não faz isso, tu não faz aquilo? Como é que... Querido, eu olhando para dentro eu digo: não sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Se tu tivesse o que eu tenho, meu irmão, tu queria muito ter a minha vida. Porque
Eu não tenho, querido, porque Ele queimou esse desejo, essa paixão pelas coisas do mundo. Meu prazer, querido, está nele, está na sua palavra, está na sua presença, está em louvar o seu nome. Nosso coração, meu irmão, ele precisa voltar a queimar. Como eu estava falando para o pastor Odenir, eu disse para ele que tem uma passagem muito popular de John Wesley, que ele fala assim, ó: coloque fogo no teu sermão, ou coloque o teu sermão no fogo. Nós nos acostumamos muitas vezes com o frio, nós nos acostumamos muitas vezes em estar longe de Deus, e querido, esse não é o desejo do Pai. Ele quer que nós estejamos em chamas, Ele quer que quando nós venhamos nesse culto, querido, não seja apenas uma rotina, mas seja um desejo ardente de ter mais de Deus. Meu irmão, eu me lembro dos momentos de conversão, a gente tinha um culto caseiro lá na casa do meu tio, pastor que hoje é falecido, e eu lembro que nas tardes de sábado, eu ficava a tarde inteira orando, porque diz: Deus, eu quero que naquele culto tu fale comigo, eu quero que lá tu derrame a tua presença. E meu irmão, como isso faz falta hoje em dia. A gente vem no culto 7h30, chegando meio atrasado, desconectado com Deus, não orou a tarde inteira, e a gente se pergunta por que Deus não falou comigo no culto, mas ao dia inteiro desconectado com Deus, querido. Como é que a gente vem e se conecta? Então no dia de culto, querido, tem que ser um dia especial no qual eu me coloco em oração, em jejum, e eu oro, digo: Senhor, usa o pastor naquele dia, usa o pregador naquele dia, usa um ministro de louvor nesse dia. Senhor, que a tua presença seja derramada naquele ambiente. Senhor, que haja um ambiente de transformação, querido. E quando eu peço uma coisa, mas quando a Letícia pede, a Preta pede, o Mateus pede, quando todo mundo no mesmo som, no mesmo coração, ele pede por um derramar da presença, querido, a presença de Deus, ela é derramada. Então nós somos responsáveis por aquilo que nós atraímos. E essa noite, meu irmão, o Senhor, Ele quer que nós estejamos com o nosso coração, assim como aquele coração da Sulamita, que ela estava cansada, ela não tinha beleza nem adorno, mas quando ela viu que o rei olhou para ela e viu nela uma beleza que ninguém mais enxergou, ela se apaixonou perdidamente pelo seu noivo. Então, querido, que eu e você nós possamos andar num lugar de paixão. Pastor, a fé é racional. Eu não creio. Eu creio que a fé ela é racional, mas eu não creio que ela é apenas racional. A fé não é algo que a gente senta e aprende num banco de escola. A fé não é algo que a fé nós experimentamos ela. E da mesma maneira que como eu nutro sentimentos pela minha esposa, pelos meus filhos, que existe assim que ele tem que ser com Deus. Nós não podemos viver uma relação fria. Nós precisamos arder de amor pelo nosso noivo nesse tempo. Amém, querido? Se coloque de pé. Em Cantares 2:10 vai falar assim: o meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Amém? O Senhor te chama essa noite. Ele diz: levante-se, minha bela, venha comigo. O Senhor, Ele te chama de uma maneira particular e especial. Querido, Ele olha para a sua igreja e vê ela como bela, e muitas vezes a gente com tanto defeito, mas Ele consegue enxergar beleza, Ele consegue enxergar perfeição em nós, querido. Querido, talvez você já se sentiu só, você já se sentiu em lugares na tua vida e você disse:
Pastor, ninguém me ama. Querido, você não conheceu de verdade Jesus. Ele te ama. Ele te ama profundamente ao ponto dele se entregar, ao ponto dele se esvaziar, ao ponto dele se entregar, e ao ponto dele te chamar essa noite. Ele diz: vem, minha amada, vem, minha noiva, eu te espero na câmara, eu te espero nos meus recônditos, para que nós possamos ter um tempo juntos.